Galera, vimos então como eu descubro qual é o termo inicial da contagem de um prazo. Tudo aquilo que vem lá no artigo 231. Vamos ver outros também. Por exemplo, quando estudarmos a contestação, né, daqui a alguns dias, nós vamos falar sobre a contagem específica da contestação, do prazo para contestação. E lá existe inclusive uma outra previsão para contagem inicial do prazo. O que eu quero dizer com vocês com isso é que o artigo 231 não esgota aquilo que existe para início ou termo inicial de contagem de prazo, mas já dá um bom parâmetro para várias possibilidades, a depender do tipo de ato de comunicação processual. Vejam como as coisas estão atreladas, né? A depender do tipo de ato de comunicação processual, eu vou ter uma forma de se entender qual é o termo inicial do prazo. Se for carta precatória, se for citação por carta, por com aviso de recebimento, por oficial de justiça, se for intimação pelo diário de justiça eletrônico, se for intimação lá pelo Projude ou por qualquer outro sistema de processo eletrônico, enfim, a depender do ato ou da forma como a comunicação do ato ocorreu, nós vamos ter uma forma de se encontrar o termo inicial do prazo, tá? Então vejam bem, depois conversamos. De se ressaltar também que isso tudo vale para prazos processuais, para os prazos materiais, aqueles atos praticados diretamente pela parte, vale aí a regrinha do artigo 231, parágrafo 3º do CPC. Quando o ato for praticado diretamente pela parte, aí é da própria comunicação do ato que se inicia o prazo. Então vejam aí uma diferença relevante quando nós falamos em prazo material e prazo processual, aquela diferença que eu falei para vocês no vídeo anterior. E o 230 também traz uma previsão semelhante, ok? Então é importante conhecer esses dois artigos também. Como que eu conto o prazo? Definido então o termo inicial, qual é a forma de contagem do prazo? Os prazos, como regra, contam-se excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. Excluindo-se o termo inicial e incluindo-se o termo final. Por que eu contei para vocês que é importante primeiro nós sabermos qual é o termo inicial? Porque uma vez definido que o termo inicial do prazo é ajuntada aos autos do aviso de recebimento, eu sei que este termo inicial será excluído da contagem do prazo. Significa que se o AR foi juntado aos autos hoje, dia 14/10, o prazo terá início, a contagem do prazo terá início amanhã, dia 15/10, excluindo-se, portanto, o dia 14. O termo inicial é considerado, claro, eu preciso saber qual é, porém eu não conto ele no prazo. O primeiro dia do prazo não é o dia do termo inicial. O primeiro dia do prazo é o primeiro dia útil seguinte. Se, por exemplo, houve intimação no Diário de Justiça Eletrônico, e eu já contei para vocês que a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico é num dia, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte. Neste caso, o termo inicial é o dia da publicação, que já é no primeiro dia útil seguinte a disponibilização. Eu tenho, então, como início da contagem do prazo, o primeiro dia útil seguinte a publicação. Se hoje houve disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, nós vamos considerar como publicada a decisão amanhã, dia 15, quinta-feira. E o primeiro dia de contagem do prazo será a sexta-feira, o dia 16 de outubro. Entendem isso? Então, eu consigo encontrar o termo inicial, eu excluo esse termo da contagem. O prazo começa a ser contado sempre no primeiro dia útil seguinte. Se a publicação fosse, por exemplo, na sexta, a contagem do prazo teria início na segunda, no primeiro dia útil seguinte. Se segunda fosse um feriado, a contagem do prazo teria início na terça, no primeiro dia útil seguinte. Então, eu tenho 15 dias para interpor uma apelação de uma sentença. E a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico hoje. Considera-se a sentença publicada amanhã. Começa a contagem dos 15 dias na sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece no curso do prazo. Não estou falando disso ainda. Só estamos vendo por hora, início e fim do prazo. Tá? Então vejam como é importante essa regrinha lá do 224 do CPC, que vai justamente dizer que na contagem do prazo exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final.
Se nós pegarmos, por exemplo, um mandado de justiça, um mandado de citação, desculpem, do oficial de justiça, que foi juntado aos autos hoje, a contagem do prazo começa amanhã, porque hoje é o termo inicial. Hoje foi juntado o mandado nos autos. Amanhã começa a se contar o prazo. Por exemplo, nós vamos ver daqui uns dias que o prazo para contestação como regra começa depois da audiência de conciliação do artigo 334. As partes vão para a audiência, se não sai acordo nessa audiência, a partir daí começa a contar o prazo. Qual que é o termo inicial do prazo de contestação? Então, a data da audiência. Quando que eu começo a contar o prazo? No primeiro dia útil seguinte à audiência, a data da audiência. Depois a gente vai entender isso melhor lá na contestação. Esse raciocínio é bem importante, tá, gente? A exclusão do dia do início e a inclusão do dia do final. Porém, o 15º dia do meu prazo para apelar é o dia em que eu tenho que protocolar o meu recurso de apelação. Então, eu vou contando, 1, 2, 3, 4... 15, o 15º dia caiu, a contagem do 15º dia caiu, sei lá, no dia 30 de outubro, por exemplo, no dia 30 de outubro eu preciso ir lá e protocolar o meu recurso, porque o termo final inclui-se na contagem do prazo. Tudo bem? Isso é bem importante, vários exercícios que eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho vão ser para fixar isso, gente. É difícil contar prazo se não for isso. Inclusive, vou pegar o meu quadrinho branco para vocês na nossa aula ao vivo para fazermos esses exercícios juntos, tá? Para eu botar ali no quadrinho um calendário para vocês contarem o prazo, tá? Justamente para vocês saberem da contagem. Claro que advogado tem sempre um calendário em cima da mesa ou no celular para ir contando esses prazos, tá? Ok? De todo modo, anotem as dúvidas para depois conversarmos. E outra regrinha fundamental, que inclusive é nova, no CPC de 2015. A contagem dos prazos somente ocorre em dias úteis. No CPC de 73, o termo inicial e o termo final tinham que ser em dias úteis. Continuam tendo que ser. Eu não começo a contar prazo, nem termino de contar prazo, nem tenho que praticar um ato, senão em dias úteis. Isso tem a ver com aquela regrinha que nós vimos na semana passada, relativa ao tempo dos atos processuais. Os atos processuais só podem ser praticados em dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite, lembram disso, né? Eu até contei para vocês que quando o ato é praticado num processo eletrônico, aí eu posso praticar o ato até a meia-noite daquele dia, né? Eu posso protocolar aqui a minha petição pelo meu computador até a meia-noite do último dia do prazo. Agora, eu não posso não pode ser exigido da parte do seu advogado que haja o protocolo de um prazo, de uma petição, num dia de domingo, por exemplo. Tá? No dia de domingo eu lembrei da música, inclusive. Eu preciso te falar, linda essa música. Vamos ouvi-la depois da aula. Então eu não posso, num dia de domingo, eu posso passear, ir no parque, né? Fazer várias coisas, mas eu não posso protocolar uma petição. Eu posso, mas eu não posso ser exigida, né? Não pode ser exigido de mim o protocolo dessa petição. Então, dias úteis para começo de contagem para fim de contagem. Porém, o curso do prazo também só pode ser contado, gente, em dias úteis. Era diferente no CPC de 73. O CPC de 73 trabalhava com a ideia de dias corridos. Começava a contar o prazo, você não suspendia a contagem do prazo, salvo nas férias, nas férias forenses, no recesso forense, tá? Agora não é mais assim que acontece. Segundo o CPC de 2015, suspende-se a contagem dos prazos em fins de semana e feriados e também no recesso forense. Eu não conto prazos nesses dias, os prazos só se contam em dias úteis. De novo, isso só vale para prazo processual, não vale para prazo material. Prazo praticado pela parte não se suspende, conta-se direto, tá? Então, nesse caso, eu vou contandinho o prazo até a sexta-feira. Sábado e domingo eu não conto. Então, eu vou lá, 1, 2, 3, 4, quarto dia na sexta. Eu paro sábado, paro domingo, o quinto dia é segunda. 5, 6, 7, segunda, terça, quarta, e aí eu vou, tá? Então, os dias úteis apenas são computados para fins de prazo. Nesse caso, ocorre a suspensão, uma paradinha no prazo, no fim de semana, no sábado e no domingo e em feriados, inclusive feriados locais, só que tem que tomar um cuidado. É muito comum os tribunais editarem normas, atos infralegais, dispondo sobre feriados específicos que ocasionam a suspensão dos prazos. Então, a segunda-feira de carnaval, por exemplo, é super polêmica, o STJ inclusive decidiu isso recentemente, né? A segunda-feira de carnaval não é feriado em todos os lugares, ao contrário do que a gente pensa. É um feriado local. Cada tribunal, então, tem que dispor
se na segunda-feira de carnaval haverá ou não suspensão do expediente forense e, portanto, suspensão dos prazos. Inclusive, para fins de recurso, lá na frente, quando vocês forem estudar os recursos, vocês verão que há uma regrinha expressa de que para eu protocolar um recurso, considerando um feriado local no curso do prazo ou no final do prazo, eu preciso provar no ato da interposição do recurso que há um feriado local. Isso vale, inclusive, para segunda-feira de carnaval, tá? Não houve uma excetuação aí pelo STJ, houve um destaque para o STJ de que a segunda-feira de carnaval é um feriado local. Então, aniversário de Curitiba, por exemplo, dia da padroeira de Curitiba, etc., que são feriados locais, pode haver a suspensão do prazo se for considerado um dia sem expediente forense. E aí os tribunais aqui editam normas, atos, que eles podem editar, justamente dispondo sobre isso para que as partes, os advogados possam saber que naquele dia não se conta prazo. Aí também se suspende a contagem do prazo. Suspende-se também a contagem do prazo no recesso forense, que segundo o CPC de 2015 é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Significa que no dia 20 de dezembro não se conta prazo, até o dia 20 de janeiro, incluindo o dia 20, não se conta prazo, dia 21 de janeiro volta a se contar o prazo. Se o dia 21 de janeiro for um sábado, volta só na segunda. Se o dia 21 de janeiro for um domingo, volta só na segunda. Tá? Também se suspende de comum acordo entre as partes, elas podem prever a suspensão do prazo. Todos os motivos lá do 313 que implicam suspensão do processo resultam em suspensão do prazo, por obstáculos que tenham sido criados, acabou a energia no município naquele dia em razão de uma chuva forte, ou o sistema eletrônico do Projude ficou indisponível, enfim, qualquer obstáculo criado pode também ser já a prorrogação do prazo para o dia seguinte, por exemplo, né? Tudo isso pode acontecer, tá? E aí existem essas previsões expressas que vocês devem conhecer para tudo isso que eu coloquei ali para vocês. Uma questão bem importante é a diferença entre suspensão e interrupção de prazo. Eu venho aqui falando para vocês, né? O prazo se suspende, o prazo se suspende. O que é isso? Suspender o prazo nada mais é do que parar a contagem do prazo. E uma vez cessado o motivo da suspensão, o prazo volta a correr pelo que faltava. Então, se eu contei 5 dias do prazo, veio lá um fim de semana, eu paro a contagem. E eu volto a contar do 6º dia para frente. Vamos imaginar que eu tenha lá um prazo de 15 dias para cumprir. Já foram 5, suspende, sobram 10 dias, que eu vou contar depois. Então, a suspensão faz com que, uma vez cessado o motivo da suspensão, o prazo volte a correr. É pelo que faltava. Já a interrupção do prazo faz com que o prazo pare de ser contado, mas uma vez cessado o motivo da interrupção, o prazo inteirinho volta a correr de novo. Acontece com a interposição de um recurso que nós chamamos de embargo de declaração. Quando vem uma sentença, eu posso interpor contra esse recurso em 5 dias embargo de declaração. E ao fazer embargo de declaração em 5 dias, eu interrompo o prazo para o recurso de apelação, que é de 15 dias. Significa que depois que os embargos de declaração forem julgados e a decisão for publicada, eu não vou ter só 10 dias para fazer a apelação, eu vou ter 15, tudo de novo, porque a interrupção do prazo faz com que, uma vez cessado o motivo da interrupção, o prazo volte a correr inteirinho depois, tá, gente? Então vejam quantos detalhes de contagem de prazo. Por isso que é tão importante nós fazermos os exercícios que eu vou passar para vocês. Na prática, a gente acaba conseguindo fixar melhor e vocês vão ver que vai ficar intuitivo para vocês. Vocês vão receber um caso quando forem advogados, já vão conseguir contar o prazo. Claro que a gente confere sempre mais de uma vez, não custa, né? Mas a gente já consegue ter aí uma prática na contagem desses prazos. Não se preocupe que a gente vai adquirir essa prática aqui. Tá? Tanto nas nossas simulações que vamos fazer daqui a pouquinho, quanto depois no NPJ, nas práticas reais que vocês vão fazer por aí, ok? Também é importante destacar alguns prazos especiais previstos no código que eu coloquei no finalzinho do roteiro de vocês. Então, isso vale para Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública e também para núcleos de prática jurídica, que se beneficiam ali da previsão que existe expressamente para a Defensoria. Todos estes têm prazo em dobro nos autos para a prática de qualquer ato, salvo se houver a previsão de algum prazo próprio para a prática de algum ato. Aí vai ser o prazo próprio, específico, fixado, não em dobro, e sim aquele prazo específico, tá? Mas, rigorosamente falando, existe aí a possibilidade da contagem de prazo em dobro, que começa da comunicação do ato para o ente, né? Para a Defensoria, para o Ministério Público. Lembrem-se de que a Defensoria e o Ministério Público têm o dever de manter o seu cadastro lá no sistema eletrônico dos tribunais, justamente para receber a comunicação eletrônica, né? Então, vale a regrinha aí
do início do prazo, uma vez recebida a comunicação, sempre no primeiro dia útil seguinte, tá? Com relação aos núcleos de prática, eu coloquei para vocês um entendimento absurdo do STJ, absurdo, ilegal, inconstitucional, horrível do STJ, relativamente à contagem dos núcleos de prática. Por quê? Núcleos de prática jurídica prestam assistência jurídica gratuita, tá? Eles prestam um serviço jurídico gratuito. Por quê? Porque o Estado não dá conta de prestar sozinho. Essa é a ideia dos núcleos de prática jurídica. Então, o núcleo de prática jurídica de uma universidade, seja ela pública ou privada, presta um serviço que o Estado deveria prestar por meio da Defensoria Pública, mas que o Estado não dá conta de prestar. Claro que para as universidades isso é ótimo, porque nós gostamos de inserir, precisamos inserir os nossos alunos nessas atividades práticas, então entra aí uma dupla função, né, gente? Uma função pedagógica, porque vocês aprendem a partir desses casos que chegam pra gente, mas também é uma função social relevante, com a universidade dando esse retorno para a sociedade por meio dos alunos, isso é fundamental, tá? Na medida em que prestam esse serviço gratuito, fazem, né, auxiliam as pessoas que não podem pagar advogado a obterem aí uma tutela adequada, ajudam na promoção do acesso à justiça, é que vem o código e traz lá no parágrafo 3º do 186, é isso mesmo? Isso, a previsão de que os núcleos se beneficiam do prazo em dobro. Vem o STJ então e tira da cartola, sabe-se de lá onde, porque isso não tem previsão nenhuma no código, isso é, portanto, contra a lei, a previsão de que o benefício do código se aplicaria apenas aos núcleos de universidades públicas. Horrível esse entendimento e ilegal, como eu disse, não há nenhuma ressalva no código quanto a isso. Para além disso, o entendimento é no sentido de beneficiar a população que depende da prestação desse auxílio jurídico. Então, o entendimento tem que ser de que qualquer núcleo de prática de qualquer universidade tenha que ser beneficiado por isso, tá? É bem importante fazer essa ressalva, é bem importante nós lutarmos, inclusive, por isso, porque os serviços não podem ser prejudicados em razão de um entendimento tão contra-legem, tão absurdo como esse que o STJ acabou firmando, tá? Importante vocês saberem, porém, que essa ressalva existe, então é importante tomar cuidado com a contagem desse prazo em dobro. E também litisconsortes com advogados diversos nos autos têm contagem de prazo em dobro. Lembram do litisconsórcio, né? Quando eu tenho pluralidade de autores ou pluralidade de réus, né? A ideia daquelas hipóteses todas de litisconsórcio que nós estudamos. O prazo em dobro para os litisconsortes só vai acontecer se eles forem patrocinados por advogados diversos de escritórios de advocacia diversos, tá? Então, se forem advogados diversos, mas do mesmo escritório, não pode. Isso porque no passado houve um pouco de aproveitamento da regra que não excetuava advogados do mesmo escritório, e aí isso era utilizado às vezes de forma equivocada por algumas partes. Então agora tem a previsão expressa no código de que o benefício do prazo em dobro só se aplica se tratarem de advogados diferentes, de escritórios diferentes, e os autos forem físicos. Isso não se aplica a autos eletrônicos, porque a previsão de prazo em dobro para advogados diversos nos autos vem justamente para viabilizar o acesso aos autos. Se o processo é eletrônico, o acesso aos autos vai ser outorgado aos advogados concomitantemente, então não tem por que aplicar o prazo em dobro quando nós estivermos diante de autos eletrônicos, ok? E outra ressalva, pode ser que eu tenha litisconsorte formado na petição inicial. Então, vem o autor e propõe contra 2 réus uma determinada ação. Esses 2 réus serão citados para contestar. E até aí, se eles tiverem advogados diversos, de escritórios diversos, eles podem contestar usando o prazo em dobro, não de 15, mas de 30 dias. Porém, pode ser que um réu não venha para o processo. Ele não conteste. Só um réu conteste. A partir do momento que só um réu contesta, ainda que haja litisconsórcio na petição inicial, né, indicado pelo autor, o prazo passa a ser simples, gente. Não pode mais ser em dobro, porque eu não tenho 2 réus no processo ativamente. O prazo para contestar tem que continuar sendo considerado em dobro, porque aquele réu que vem para o processo não tem como adivinhar que o outro réu não virá. Então, nesse caso, ele tem que ter o benefício do prazo em dobro. Mas, uma vez não vindo o outro réu, sendo, então, aquele réu o único presente no processo para a prática dos atos processuais, ele não vai mais se beneficiar do prazo em dobro. Mas eu repito e reitero e termino falando isso. Isso não vale para processo eletrônico, nem para advogados de um mesmo escritório. Ok?
São essas as questões gerais sobre prazos. Ufa, vejam quantas questões importantes nós temos aí, né? Deem uma olhada atenta no roteiro que eu fiz com tanto amor e carinho para vocês. Deu o maior trabalho fazer esse roteiro para tentar agrupar de forma um pouco mais inteligível aí as regras sobre prazo. Então deem uma olhada no roteiro, deem uma olhada no livro, no pedacinho do livro da professora Nissara que eu coloquei para vocês. Claro, tenham assistido esses vídeos, anotado as dúvidas, deem uma batidinha de olho nos exercícios que eu coloquei e nós vamos resolver esses exercícios juntos daqui a pouco. Espero que vocês venham para esse nosso encontro. Obrigada, pessoal, um beijo e até daqui a pouco.